Meu parceiro não acredita em nada do que eu acredito. Dá pro amor sobreviver sem sintonia espiritual? O amor sobreviverá nos limites do que ele espera. Então, se o amor é carnal, o que ele espera é a sensação, para gerar emoção. Sensação e emoção não é afeto. Então, uma relação, ela pode ser, e a gente vê muitos casos, né? A mídia mostra isso, que a pessoa faz declaração de amor, né? Cita o caso do Ronaldinho, fenômeno, foi lá e fez um casamento. Eu vou poupar o nome da parceira para não ficar uma coisa deselegante, e contratou um castelo para fazer o evento, gastou uma fortuna, né? 3 meses depois estava divorciado. Então, assim, ora, se tivesse amor de verdade, o amor teria sustentado essa fase do glamour, acomodando numa nova fórmula de sustentação, de nutrição. Então, assim, a gente remete, a partir dessa provocação sua, que o homem é um animal de fome. Então, eu tenho fome de tudo: comida, sexo, amizade, família, tenho fome política, tenho fome sociológica, psicológica, filosófica, fome de dinheiro, fome de reconhecimento social. Enfim, o homem vai buscar nesse campo de fomes, de acordo com o que ele propõe com a vida, a saciedade. E muitas vezes eu fico preso na realização financeira, eu fico preso na realização política, e eu esqueço que eu sou um homem, eu esqueço que tem uma família me esperando, não porque eu sou mau, é porque eu estou aqui falando que eu estou fazendo tudo isso por eles, mas só que eu não combinei com eles isso. Então eles estão lá me esperando e estão se sentindo assim: todo esse dinheiro, toda essa fama está melhorando em que nossa vida? Está me trazendo solidão, falta de parceria, de acompanhamento, né? Para me dar o quê? O rótulo de uma coisa que eu não conheço o contrário dele, porque eu não vivi, eu sou uma adolescente. O que eu conheço de todo esse ambiente? Eu conheço que eu estou sendo privado, porque eu estou precificado. Eu preciso que o meu pai gere resultado para mim não passar no futuro dificuldade. Então ele não está me habilitando para fazer igual ele fez, de dar conta das coisas, para que eu também venha dar conta das coisas. Então não é o que ele está ganhando, a fama que ele está tendo, e também não sou contra isso. Mas a questão é, as relações só se sustentam quando se constrói a cumplicidade. E da cumplicidade nasce o amor. E aí o amor, ele passa a ser como um perfume de uma flor, né? Tem gente que entra no jardim e não sente, mas tem gente que entra de longe e já está sentindo o aroma. Então o amor é aquilo que te move, que te encanta, que te mobiliza, que não precifica as coisas para você, mas valoriza, né? E quando o parceiro, aí voltando nesse ponto, quando o parceiro não acredita na mesma coisa que acredita, essa incompatibilidade espiritual talvez, ou religiosa, vai acabar. Vai acabar na exaustão da entrega. Então não está errado o cara não acreditar. Não está errado ela acreditar e estar com alguém que não acredita, tá? Mas ela precisa fazer uma autocrítica de avaliar por que ela está precisando de ter aquilo naquele momento que ela se entregou àquilo. Então tem algo que dentro do mundo dela era proeminente, que era uma carência, que ela se sentia na escassez, e o cara deu para ela, que é sexo, glamour, comida, fama e etc, um monte de coisa. E quando o casal acha que entende que isso é amor, que se ama, que quer estar junto, mas essa coisa espiritual, tipo um evangélico, outro espírita, como fazer para lidar com isso? A religião é uma obra dos homens. O amor é de obra divina. Então o homem precisa de responder para ele mesmo: o que é mais importante para mim?
eu estar com essa pessoa, ou eu contradizê-la com aquilo que ela acredita que é diferente do meu, e assim mutuamente, vice-versa. Porque assim, o que é mais importante vai ser o fator determinante do existir, do coexistir. Então, a resposta, ela não pode ser uma resposta pragmática. Ela precisa ser mensurada no processo da entrega. Por que uma pessoa, por exemplo, você briga com seu filho, você xinga ele tudo, e dá umas palmadas nele, e ele sai chorando dali, e depois você volta, ele vai pro seu colo, e chora. Você olha para ele e fala: ô filho, o papai estava nervoso. Por que você faz isso com ele e não faz com um menino que você nunca viu na rua, que está fazendo coisa muito pior do que ele? Porque existe uma regra de convivência, mas a regra de convivência não tira o senso crítico do processo pedagógico da educação, do afeto. Então você olha para o menino, você fala: esse menino está faltando pai, esse menino está faltando correção, esse menino não vai virar nada. Por quê? Porque, olha lá, tá solto, ninguém olhando, tal Deus dará. E às vezes tá ali, do tamanho do seu, que você chega, palmeia ele, né? Hoje não é uma coisa só simbolicamente falando, né? Não acho que isso também seja simbolicamente falando, eu entendo que tem muitas formas de você bater em alguém, não necessariamente fisicamente, tá? Quando eu era criança, o olhar do meu pai me confundia se era respeito ou medo. Como ele nunca tinha me batido e eu não queria experimentar, eu trazia aquilo para o campo do respeito. Mas o dia que ele me bateu de verdade, aí eu descobri que eu tinha medo dele, muito medo. Aí, como ele me bateu muito, eu fiquei com muita raiva dele. E nessa raiva eu falei assim: cara, agora pra você chegar em mim vai dar trabalho, né? E como ele morreu logo depois, então a gente não teve oportunidade de refazer isso, você entende? Mas é assim mais ou menos a lógica da coisa. Muito tranquilo, mas não é assim de graça. Não. Eu tive que fazer o que eu acabei de falar. Do homem é o animal mais dependente que existe. Olha, eu tinha 9 anos. Eu fui resolver isso, eu tinha 35. Gastou um pouquinho de tempo, né? Por que eu não dei conta de resolver? Eu sobrevivi com tudo aquilo que eu precisava de tirar aquele lixo de dentro de mim. Como eu não tinha meu pai para chegar e conversar com ele, aí eu fui conversar com a minha história. Aí eu voltei na minha história, fazendo um alto exercício, fui lá na idade que eu tenho hoje e falei para o meu pai, falei assim: olha, eu te perdoo e sou muito grato a você. Porque você, naquele momento de descontrole, me ensinou um limite precocemente que eu não sabia que existia na vida. Mas ele me serviu para mim chegar aqui hoje e reconhecer que aquilo lá não me prejudicou. Aquilo lá despertou em mim uma coisa que eu não sabia, que eu era capaz de ter raiva de alguém. E eu achava que eu era muito bonzinho. Com 9 anos eu achava que era um menino de ouro. E eu descobri que eu era capaz de ter raiva. E a raiva não transformou em ódio, mas ela durou muito tempo. Porque eu nunca desejei mal para o senhor, falando com ele. Então eu quero que você fique tranquilo, se isso pode ter algum significado para você, que eu estou muito bem e muito agradecido porque você me recebeu como filho. E eu hoje reconheço que para me ter como filho deve ter dado muito trabalho, porque eu não fazia arte, mas eu enchi o saco, porque eu ficava perguntando muito. É aconselhável que todas as pessoas que têm essa dificuldade com pai, com mãe, que ainda têm essas dores, façam uma conversa assim honesta? Olha, primeira coisa, o que você quer guardar da sua história? Porque a história é feita de lixo. Você pega uma fruta, você tira a essência dela e joga a casca fora. Se você não jogar no lugar de decomposição, ela vai ficar fermentando ali dentro de você. Então eu comparo o lixo das relações mais ou menos como uma fruta que você come. E ela fica ali fermentando, né?
E aquilo ali vai te incomodando, te dá gastrite, te dá azia, te dá mal-estar, e você não sabe por quê, você vai no médico, toma remédio. Quando você fala, põe um pouquinho, eu vou tirar essa coisa dentro de mim e vou devolver para o lugar que tem que ir, que é para a terra. Mas para isso eu vou simbolicamente para um lugar que me fez, ao invés de eu guardar o reconhecimento e a gratidão do papel daquela pessoa na minha vida, eu guardei o que ela fez comigo. Então eu troquei o que ela fez comigo pelo que ela representava para mim. Então eu quero fazer ela representar de novo o papel dela. Mas para isso eu tenho que abrir mão disso aqui. Mas eu não vou abrir mão disso aqui se eu não conversar com o meu eu interior, que ele faz parte dele. Então eu preciso resolver isso com ele. E o jeito de fazer isso, porque a mente não distingue o real do virtual, é você fazer isso com os recursos que você tem. De fazer uma recondução e depois experimentar o alívio que isso vai te dar.